Tornei-me aquele que eu tanto temia me tornar. Um cético, um agnóstico, sequer com fé suficiente para ser ateu. Um homem que pensa que o contrário da verdade não é a mentira, mas a certeza. E o pior de tudo é que, do ponto de vista daquele que eu fui, até que vou me saindo bem. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. O vídeo de hoje é sobre O Reino, de Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère, um autor francês, bem prolífico. Ele, além de autor de livros de ficção e biografias, ele é roteirista e também é diretor. Ele tem formação na área de história, o que vai ser importante aqui para esse livro. E esse é o 10º romance dele, publicado em 2014. Saiu aqui no Brasil pela Alfaguara. É o primeiro livro do Carrère que eu leio, nunca tinha lido, e fiquei muito feliz por ter começado por esse livro, porque esse livro, ele é sobre um assunto que me interessa muito, que é a história das religiões, aqui no caso específico o cristianismo, e porque o Carrère tem uma relação com o cristianismo bem parecida com a minha, assim, um certo fascínio com a história do cristianismo e com as figuras do cristianismo. Para quem não sabe, eu tenho um verdadeiro fascínio e interesse muito grande em história das religiões, e eu adoro ler sobre vida de santos. Eu acho uma trajetória e uma devoção, enfim, a vida, as características, a mística em torno, interessantíssima. Aqui no canal tem um vídeo sobre uma monja de quem eu sou bastante fã, que é a Hildegarda de Bingen. Eu vou deixar o link aí no card. E nesse livro, então, o Carrère ele vai tentar traçar a história, mais ou menos, já vou explicar, mas a história dos primeiros cristãos. Esse livro, do ponto de vista da construção, é bastante híbrido. Ele tem um pouco de autoficção, porque o Carrère é personagem, ele é narrador, ele vai falar bastante da sua vida aqui. E ele também tem um caráter histórico, porque o Carrère ele vai se concentrar num livro bíblico chamado Atos dos Apóstolos, mas ele não vai falar só desse livro. Ele vai falar dos Evangelhos, vai falar do Apocalipse, vai falar de vários outros, mas toda a história gira em torno de figuras ligadas ao Atos dos Apóstolos. Então, a Lucas, o autor, né, o evangelista que também escreveu o Atos dos Apóstolos, Lucas, que escreve esse livro exatamente para contar a história dos primeiros cristãos, com ênfase na figura de Paulo. Paulo, um judeu que se converteu, ele perseguia cristãos, e num determinado momento ele se converte, né? Ele tem uma espécie de milagre, ele fica cego, Jesus fala com ele, pergunta por que ele o persegue, e então Paulo abraça aí essa missão de ser o grande propagador do cristianismo, pelo menos para o povo gentio, né? Porque existe aí uma rixa que o Carrère vai explorar bastante entre os discípulos de Cristo ligados ao judaísmo, como Pedro e Tiago, que eram talvez os grandes representantes do cristianismo, do primeiro cristianismo lá, século I, primeiras pessoinhas, do mundo judaico, inclusive então observando as leis judaicas. E o Paulo vai meio que dizer que precisa seguir lei nenhuma não precisa fazer circuncisão, mas não, nem comer comida especial, né? Então, e ele vai focar bastante em pregar para os gentios, pregar na Ásia, pregar na Grécia, né? Ele vai reverberar mais nesse ponto, mas Paulo vai se tornar uma figura aí muito importante. O Carrère vai explorar esse lado histórico olhando tanto para o texto bíblico quanto para textos históricos sobre a antiguidade, esse período aí, século I. Ele vai citar bastante o Renan, que foi um historiador que falou bastante desse período, inclusive de situações e fenômenos e pessoas ligadas à história dos primeiros cristãos. Ele vai citar bastante o Flávio Joséfo também, que foi um judeu que falou também bastante desse período, inclusive da Guerra dos Judeus. Além desse caráter histórico, o livro também tem um caráter muito ensaístico, onde o Carrère vai fazer várias reflexões, não só sobre o cristianismo, mas sobre a fé e sobre a falta de fé. E nesse sentido ele vai citar e falar várias outras pessoas. Ele vai falar de pessoas que tinham muita fé e tiveram experiências místicas, como a Simone Weil e como o Philip K. Dick, sobre quem ele escreveu uma biografia. E ele vai falar também de outras pessoas não ligadas à fé, pessoas que falaram do cristianismo e da fé de um viés
ateu, agnóstico, científico, e aí ele vai citar o Nietzsche várias vezes, mas vai citar o Freud também um pouco. E é importante situar a posição do próprio Carrère, porque o Carrère, como no trecho que eu li para vocês logo no início, ele é agnóstico, ele não se considera ateu, ele se considera agnóstico. Mas ele teve um período de mais ou menos 3 anos em que ele se converteu ao cristianismo e foi muito devoto. Então ele tem uma relação muito profunda com o cristianismo. O livro é dividido, e aí é interessante falar disso, ele é dividido em 6 partes. Ele tem um prólogo e um epílogo, e depois 4 capítulos chamados Uma Crise, Paris, 1990-1993, Paulo, Grécia, 50-58, A Investigação, Judéia, 58-60, Lucas, Roma, 60-90, e esses números são ano inicial e ano final, tá? E o epílogo, que é Roma, 90, Paris, 2014. No prólogo, Paris 2011, e no capítulo 1, Uma Crise, Paris, 1990-1993, o Carrère vai falar de si mesmo, que são os capítulos mais bem marcados quanto ao tema. Então ele vai falar desse processo dele, que ele estava numa depressão do caramba, muito mal, no fundo do poço mesmo, e do momento então que ele encontra o cristianismo e acaba se convertendo, virando um devoto, um estudioso do Evangelho de João, e da presença muito importante de 2 figuras na sua vida, que são a sua madrinha, chamada Jaqueline, e um amigo jornalista e também escritor chamado Hervé. Essas 2 pessoas eram devotos já, e foram pessoas com quem o Carrère pôde conversar muito ao longo da vida sobre essa questão do cristianismo e da fé. Mesmo depois que ele abandonou a fé, continuou tendo suas conversas com essas pessoas. Os outros capítulos, que tem como título Paulo, a Investigação, e Lucas, e o epílogo sobre Roma, eles são capítulos mais misturados, assim. O capítulo sobre Paulo não é só um capítulo sobre Paulo, ele vai ter várias digressões sobre Lucas, sobre Tiago, os outros apóstolos, Jesus, enfim, pessoas aleatórias. A investigação também, Lucas também. Então, assim, os únicos capítulos que tem o tema realmente muito demarcado são os primeiros que são sobre ele. Os outros todos vão meio que misturar os assuntos, né? A gente pode dizer que ele talvez tenha tido em mente quando escrevia que essas figuras aí, Paulo, Lucas, a investigação, seriam as linhas mestras, mas a verdade é que ele faz uma digressão do caramba, né? E acaba voltando nos personagens e tal. Então eu tava falando com vocês que o livro ele é híbrido porque ele tem caráter histórico, porque tem caráter ensaístico, ele tem caráter metalinguístico também, na verdade metaliterário e literário. Metaliterário porque o Carrère vai falar muito sobre o processo de escrever o livro, de estudar, pesquisar, e sobre o processo de ficcionalizar a vida dessas pessoas. E aí é que entra o caráter literário. Porque o Carrère, não satisfeito em investigar a vida dos primeiros cristãos, ele vai criar meio que uma ficção especulativa. Então ele vai pegar fatos que não foram descritos tão minuciosamente e vai explorar, vai criar cenas para essas coisas, para esses fatos, para esses acontecimentos, para essas pessoas que não estão na Bíblia, nem em nenhum outro texto histórico. Então ele começa a criar, a imaginar, por exemplo, Lucas era um grego, né? Ele era um médico grego, ele era uma pessoa instruída, sabia escrever. Ele vai especular e criar várias cenas tentando demonstrar por que Lucas teria se aproximado do judaísmo, foi se aproximando do judaísmo e frequentando sinagogas, que ele conhece Paulo. Então ele começa a especular por que um grego contemporâneo do estoicismo se aproximou do judaísmo. Então ele começa a criar hipóteses, cenas mesmo, e ele cria cenas para várias coisas, e tem coisas que são engraçadíssimas. Isso é uma coisa muito deliciosa nesse livro, é que o Carrère é muito engraçado, né? Ele é muito engraçado, ele é muito irreverente, ele humaniza bastante os personagens, né? Essa é uma tentativa de mostrar essas pessoas como pessoas, né? E porque talvez no texto bíblico elas tenham uma aura santa, né, santificada, onde não se tem muito acesso, pelo menos em relação a várias delas, a comportamentos mais humanos.
o Carrère tenta fazer isso o tempo inteiro. Então, uma das coisas que ele faz no processo de humanizar, pelo menos as duas principais figuras aqui, que são Paulo e Lucas, é de mostrá-los no seu aspecto mais humano. Então, assim, Paulo é pintado ao mesmo tempo como uma pessoa louca, tipo um acelerado, mas ao mesmo tempo um cara genial. E genial tanto do ponto de vista da visão teológica quanto da visão estratégica. Então ele fala assim, Paulo era um gênio. Paulo, se não fosse Paulo, o cristianismo não teria andado, né? Então ele vai explorar esse lado. Lucas, ele mostra muito como um cara muito conciliador, né? Um cara... E aí ele cita o tempo inteiro uma cena do Apocalipse, onde... Eu não sei se é do Apocalipse ou se é de algum evangelho, onde teria sido dito que os mornos serão vomitados. Né, querendo dizer que Deus não queria pessoas em cima do muro, né? Então, assim, ou você tem fé, ou você é cristão, ou você não é. Você gosta de ficar conciliando. E aí, você gosta de ficar conciliando, não funciona, e o Carrère traz essa ideia o tempo inteiro para mostrar como Paulo era conciliador. Paulo não, Lucas. E como Paulo era... Eu tô falando tudo errado. Como Lucas era mais moderado, inclusive, né? E como Lucas devia ver de diferentes formas e com uma certa tristeza esses grandes representantes da religião, e aí ele fala principalmente do Tiago, que talvez tivesse sido parente de Jesus e mais ligado à ala judaica, e o Paulo, né, cidadão romano e mais voltado para pregação com gentios, porque o Carrère vai desenvolvendo como provavelmente Lucas admirava muitas das pessoas e ficava muito triste de não conseguir aproximá-las, né, ou conciliar as suas mensagens. Ele também vai mostrar Lucas como um ficcionista. Então, o tempo inteiro, o Carrère analisa os textos de Lucas do ponto de vista do escritor. Então ele vai dizer como o evangelho de Lucas é muito literário. E ele fala, pô, essa cena aqui, cara, isso é muito coisa de escritor. Ele começa a descrever os artifícios narrativos e descritivos do evangelho de Lucas. E ele começa, inclusive, a especular que Lucas deve ter sido ghostwriter de outros textos que estão sendo atribuídos a outras pessoas, pela comparação dos estilos. Né? Um outro exemplo assim, de tentativa de humanização é que ele pega o João Evangelista, que foi autor também do Apocalipse, e contrasta o modo como João é descrito nos evangelhos, né, como uma pessoa meio cabeça quente, meio brigão, e que Jesus passava uns fora dele, com essa pessoa, esse autor de profundidade teológica, porque o evangelho de João é considerado mais profundo do ponto de vista teológico, né? Então ele fica, como é que esse cara, brigão, tomar um monte de fora de Jesus pode escrever esse texto, né? Então assim, tem toda uma irreverência, até em relação ao tratamento de si mesmo, né? O Carrère pinta assim mesmo. Eu nunca tinha lido, como eu falei, é o primeiro livro do Carrère que eu leio, mas algumas pessoas me disseram que ele é assim mesmo. Ele pinta a si mesmo como um cara horrível. Então, assim, ele fala como ele gosta mesmo de ser rico e como ele acha ótimo ser convidado para ser júri no festival para ser jurado no Festival de Cannes. Ele expõe as pessoas próximas a ele, então ele faz comentários sobre a ex-mulher, sobre a mulher dele, sobre essas duas pessoas que eu citei, a madrinha e o amigo, e ele fica discordando deles. E ele fala sobre como ele é vaidoso, como ele quer mesmo ser um escritor que mude a vida das pessoas, que as pessoas leiam, que ele faça diferença na literatura contemporânea. É muito engraçado, porque ele fala isso sabendo que ele é meio babaca, assim. Ele mesmo sabe, né? Ele mesmo tira sarro da própria vaidade. Então é engraçado porque, assim, ele não poupa o cristianismo, ele não poupa as figuras descritas. Ele começa a analisar, de um ponto de vista óbvio, não religioso, algumas coisas que estão na Bíblia para indicar as suas incongruências ou talvez as suas contraditoriedades, mas ele vai fazer isso com ele mesmo, né? Ele também vai mostrar momentos em que ele foi uma pessoa péssima. Para os cristãos que possam estar um pouco melindrados, né, em ler o livro, o Carrère, assim, acho que duas questões a serem levadas em conta. O livro, ele definitivamente não é um livro para descer o sarrafo no cristianismo, porque o Carrère, ele tem uma relação muito profunda com o cristianismo. Não só por ele ter sido um cristão muito devoto,
mas porque tem um aspecto do cristianismo que ele admira muito. O Carrère, ele acha que o cristianismo tem alguma coisa que outras religiões não têm. E ainda que ele não consiga ter fé, que a sua capacidade de racional não lhe permita acreditar, ele acha que tem um aspecto do cristianismo que está muito ligado ao reconhecimento do caráter falho e vulnerável do ser humano, e como a partir desse reconhecimento o ser humano é capaz, talvez, de criar empatia e de ter uma relação mais profunda e significativa com o outro, com o próximo, e a partir desse reconhecimento de vulnerabilidade, fraqueza, sofrimento, que o ser humano, por exemplo, é capaz de perdoar, é capaz da caridade, é capaz da compaixão. Essa visão que ele tem, que o Carrère tem, que é uma visão muito dostoiévskiana, e ele cita Dostoiévski aqui também. Dostoiévski é um grande escritor, muito ligado também a esse cristianismo da cooperação, né, o cristianismo comunitário, né, dessa cooperação mútua. O Carrère é muito atraído para esse aspecto, que eu acho que é um aspecto não cínico de existência, onde você consegue ajudar o outro, comungar com o outro, uma religião que não faz sentido no isolamento, né? A pessoa precisa lidar com a outra e ela precisa lidar com a outra que sofre, assim, é perto de quem sofre que a gente tomaria, né, mais consciência dos nossos próprios sofrimentos e fraquezas e limitações, enfim. E então o Carrère, ele tem esse jeito totalmente irreverente de escrever e de falar e de tratar, mas a verdade, e eu acho que isso é uma das coisas que mais me atraiu, assim, pro livro, é que você vê que ele é completamente apaixonado por esse assunto. Eu fiquei me lembrando muito do Melville com o Moby Dick, porque você vê que o Melville claramente é um autor também completamente apaixonado pela baleia e pela cetologia e pela náutica, né? E é muito gostoso ler esses livros onde você vê que o autor é absolutamente apaixonado e fascinado com o assunto que ele está tratando, que eu acho que é o caso aqui do Carrère. Ele fala o tempo inteiro, eu não consigo acreditar e eu não quero, né? Não é só não conseguir, ele também não quer. Mas ele é atraído o tempo inteiro para a grandeza que esse negócio alcançou, para essa mensagem que ele acha muito bonita. Em relação a essa mensagem, tem uma coisa que acontece no fim do livro que é linda, é uma coisa que eu não sei se é esperada. E pra mim não foi tão... assim, durante a leitura do livro, mais o início e o meio, eu achei que ia acontecer algo desse tipo. Mas conforme ele vai se aproximando do final, eu achei que o Carrère não ia chegar nesse ponto. Eu não dá muito pra falar, porque eu gostaria muito que vocês lessem e que quem lesse tivesse o impacto que eu tive com o final do livro. Então, assim, vamos dizer que o Carrère dá sinais ambíguos, assim, de que ele pode chegar nesse fim ou não, mas é uma coisa muito bonita que acontece. Então eu acho que tem muito essa coisa de que não é um livro para espinafrar o cristianismo, assim. É uma visão muito interessada e pessoal de uma pessoa que tem uma história, assim, uma relação intensa com o cristianismo. A outra coisa, né, que eu tinha dito que eram 2 pontos a se considerar, né, pessoas religiosas que estivessem receosas de ler, é que essa é a postura do Carrère com qualquer coisa. Então, assim, ele também vai falar mal do budismo, ele vai falar mal do estoicismo, que não é exatamente uma religião, mas é uma filosofia de vida que muita gente segue, né? Então, eu vou até ler para vocês uns fragmentos onde ele fala, né, onde ele faz essas críticas. A escola estoica, que foi a ideologia predominante da época, incitava o indivíduo a se proteger do mundo, a ser uma ilha, a cultivar as virtudes negativas, a apatia, que é a ausência de sofrimento, a ataraxia, que é a ausência de inquietude, e dá seu nome a um ansiolítico do qual tomei doses cavalares no momento de minha vida, o atarax. Nada é mais desejável, diz o estoicismo, que a ausência de desejos, só ela proporciona a tranquilidade da alma. O budismo não está longe. Num outro momento ele diz assim: que sabedoria é essa que consiste em expurgar da vida tudo que é novidade, emoção, curiosidade e desejo? É a mesma grande objeção feita ao budismo, que nele o desejo é apontado como inimigo. Desejo e sofrimento andam de mãos dadas, suprima o desejo e o sofrimento vai embora junto. Ainda que seja verdade, será que vale a pena? Isso não seria dar as costas para a vida? Mas quem disse que a vida é tão boa? Sêneca, como Hervé, pensa que morrer é livrar-se de um abacaxi. Mais adiante ele diz assim:
De minha parte, concordo com Nietzsche quando ele compara cristianismo e budismo e parabeniza o segundo por ser mais frio, objetivo, verídico. Embora me pareça que, assim como aos estoicos, falta ao budismo alguma coisa de essencial e trágico que está no coração do cristianismo e que o louco furioso Paulo compreendia melhor que ninguém. Estoicos e budistas acreditam nos poderes da razão e ignoram ou relativizam os abismos do conflito interior. Pensam que o infortúnio dos homens é a ignorância e que se conhecemos a receita da vida feliz, bem, basta aplicá-la. Quando Paulo, contrariando todas as sabedorias, dita essa frase fulgurante, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero, quando faz essa constatação que nem Freud, nem Dostoiévski conseguiram explorar até o fim e que ainda faz ranger os dentes de todos os nietzschianos de opereta, ele sai completamente do âmbito do pensamento antigo. A gente aprende muita coisa lendo esse livro, né? O Carrère faz uma pesquisa muito intensa, muito profunda, e ele vai comentar, por exemplo, o contexto em que os textos foram escritos, a tradição literária da época. Ele vai comentar, ele vai sempre fazer uma contextualização das coisas, dos dados, né? Os fatos históricos. Ele vai falar sobre, por exemplo, como na tradição de estudos, e ele vai tanto para a tradição religiosa, quanto, né, exegetas, quanto a tradição histórica, sobre o que é ponto pacífico e o que não é em relação à autoria, como vários textos são considerados escritos por vários autores e não por um único, embora ele tenha, que eu acho que seria o caso do Evangelho de Mateus, que é um evangelho que acredita-se ter sido escrito por várias pessoas e não por ser o menos pessoalista em relação aos outros três. E ele vai contrastar também as diferenças entre os evangelhos, né? O que os 4 evangelhos têm em comum e o que eles têm de diferente. O que é dito só em um não é dito nos outros. E ele vai também explicar para as pessoas quais são consideradas as fontes dos evangelistas, por exemplo, né? Eu acho que ele é um livro interessante. Depois, enquanto eu estava lendo, eu fiquei pensando nisso. Porque ele é um livro grande, né? Ele é um livro de mais de 430 páginas. Eu acho que ele tem 434 páginas. E ele é um livro, assim, grande também, do ponto de vista do tamanho da página, né? E ele tem muitas reflexões e divagações sobre esse assunto. Então eu acho que ele é um livro muito, talvez, interessante para quem tenha interesse nesse assunto de cristianismo, história das religiões e tal. Mas eu acho que o Carrère escreve muito bem. O texto dele é muito gostoso de ler. Ele tem esse tom irreverente que torna a coisa muito engraçada. Teve hora que eu ri alto. Você vê que ele tem um fascínio real pelo assunto que ele tá tratando, né? E isso é uma coisa que eu gosto. Eu não sei se todo mundo se empolga com isso, mas é ler o texto de uma pessoa que claramente é muito interessada, muito fã no assunto. E é um livro com muita fonte também. Então, assim, ele cita onde que ele leu, o nome das pessoas, os historiadores, os exegetas. E isso é interessante também, porque vira referência para quem tem interesse no assunto, né? Para quem quiser, de repente, pesquisar depois. Mas é interessante ir pro livro, né? E eu acho que... E esse eu acho que é um alerta mais, na verdade, para quem é religioso, né? Sabendo que é um livro de um cara que se não é de verdade, tenta pelo menos ser iconoclasta. É um livro que vai ter muitas referências, não só na linguagem. A linguagem tem várias, ele usa umas expressões ótimas, assim, de escracho. Mas ele vai, por exemplo, comparar em vários momentos esses primeiros líderes cristãos, essas figuras importantes como Paulo, Tiago e Pedro, com os líderes da Revolução Russa. Então ele faz vários paralelos ao longo do livro dessas figuras, desses santos religiosos, com Trotsky, Lenin e Stalin, o tempo todo. Uma outra coisa que ele faz é que ele está especulando sobre a representação das figuras santas. E ele está especulando sobre uma lenda que existe de que Lucas teria pintado um retrato da Virgem Maria. E do nada, no meio dessa reflexão sobre representação de santo, ele começa a descrever um orgasmo feminino que ele viu num filme pornô. Então, assim, do nada ele dá um jeito de enfiar essa história. E você fica assim, né? Oi, o que aconteceu aqui? O Carrère
Carrère também faz muita referência à sua própria obra, né? Eu já citei aqui o Philip K. Dick, que parece que era uma pessoa que teve um momento devoto também. E eu tava falando sobre essa coisa dele ser apaixonado pelos temas, a impressão que eu fiquei, tendo lido só esse e vendo o que ele fala sobre os seus outros livros, é que o Carrère, ele dá esse mergulho aí muito profundo mesmo nos assuntos que ele trata, né? Ele tem muitos, pelo que eu percebi, ele tem muitos livros sobre coisas específicas. Então ele tem um livro que é sobre um crime célebre que aconteceu, ele tem esse livro sobre o Philip K. Dick, ele tem um livro sobre Limanov, então parece que ele faz muita pesquisa e que o livro é, em grande medida, não só sobre o fato e a pessoa retratada, mas sobre a relação dele com aquilo ali também. Né? Me parece que o tempo inteiro ele vai falando como ele se sente, como ele fez a pesquisa e os rumos que essa pesquisa tomou, o significado que isso teve na sua vida. O tempo inteiro ele faz isso aqui e ele dá a entender que fez isso também nesses outros livros, né? Outra coisa que ele fala é sobre como no seu curso de história ele dá um jeito de unir esse seu trabalho de escritor, né, com o trabalho de historiador, porque ele vai falar sobre ucronias, né, e que seria uma espécie de gênero literário ligado à ficção científica, ficção especulativa, né? E aí ele fala assim: quando cursava História, tive de redigir uma monografia sobre um tema de minha escolha. Como eu era ao mesmo tempo bastante ignorante em História e grande conhecedor de ficção científica, escolhi um tema sobre o qual estava certo de saber mais que toda a banca reunida, a ucronia. A ucronia consiste em ficções sobre o tema. E se as coisas tivessem acontecido de outra forma? Se o nariz de Cleópatra tivesse sido mais curto? E se Napoleão tivesse vencido Waterloo? Durante minhas pesquisas percebi que um grande número de ucronias gira em torno dos primórdios do cristianismo. Isso nada tem de espantoso. Se procurarmos na trama da história o ponto de ruptura que causará a mudança máxima, não encontraremos melhor. Mesmo a escritura desse livro, apesar dele, ele até cita aqui que começa a escrever, eu acho que em 2011, 2012, né, o livro de 2014, como já quando ele estava se formando em história, vinha esse interesse nessas ficções especulativas, né, e que ele acaba culminando em fazer aqui nesse livro. Eu preciso dizer que eu amei o livro, eu devorei o livro, eu só não li ele mais rápido porque eu precisei ler outras coisas para outros compromissos, mas foi um primeiro contato maravilhoso com o Carrère e que eu acho que foi muito bom também por a gente compartilhar esse interesse de assuntos, né? Então foi talvez o livro dele que fale do assunto, que tenha o assunto que mais me interessa dentre todos os outros que ele tratou, né? E eu adorei, assim, o tom, pelo menos o tom honesto, né? A autoficção, a gente não tem como dizer saber se ele tá sendo realmente honesto, mas assim, o tom honesto, o tom irreverente e essa paixão que atravessa todo o livro por esse assunto, por esse tema, esse fascínio. E eu me diverti muito com todas as cenas que ele cria. As várias especulações sobre o trabalho literário de Lucas, né, sobre o que Lucas teria inventado, o que mais ele teria escrito e que objetivos ele teria com os seus recursos, seus artifícios literários. Então eu gostei muito, é um livro que eu recomendo demais. Eu acho, a gente tá em agosto, só pra contextualizar, não sei quando você vai ver esse vídeo, a gente tá em agosto de 2019 e até agora foi o meu livro favorito do ano, assim. Fiquei muito apaixonada mesmo, eu com certeza vou ler outras coisas do Carrère. Me digam se vocês já leram alguma coisa do Carrère, eu sei que o Carrère tem muitos leitores, muita gente já veio conversar comigo no Instagram. E por que livros vocês me recomendariam começar? Um romance russo, Limonov, biografia do Philip K. Dick, eu não li tanta coisa do Philip K. Dick, né, ainda, não sei se teria graça ler a biografia antes. Mas me digam aí. E me digam também se vocês se interessam por história das religiões, cristianismo, essas coisas. Antes de terminar, só lembrando que o canal agora tem um Apoia-se e que você pode contribuir com o meu trabalho a partir de R$2, tá? O link vai estar aqui embaixo. Beijinhos e até a próxima. Tchau!